Meus irmãos, estamos apenas no início dessa série sobre os atos do Espírito Santo e já vimos várias situações impactantes, milagres espetaculares, testemunhos poderosos, mesmo diante da perseguição e da morte. Mas Jesus nos avisou lá no Sermão do Monte que isso aconteceria. Isso não era novidade, não é surpresa. Lá em Mateus, capítulo 5, versículos 11 e 12, lemos na semana passada, mas é bom lembrar. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. E aí encerramos a nossa meditação da semana passada fazendo esta pergunta que lhes faço novamente, para você não se esquecer. Você já foi perseguido ou caluniado devido ao seu testemunho por Jesus? Sim ou não? Alguém já foi caluniado, perseguido por se posicionar como cristão? Aí fica a pergunta: como reagir diante disso? A gente pode se esconder, a gente pode se omitir para que não aconteça mais, ou a gente pode fazer como Estevão fez. Aproveitar a oportunidade para testemunhar. Porque o que o diabo quer, ele sabe que se você entregou sua vida a Jesus, ele sabe que ele não tem poder sobre você. Mas ele não quer que você testemunhe. Ele quer te anular. Então, se você está falando do Senhor, rapidamente vem alguém para te atrapalhar, para tentar te bloquear. E se você se calar, o diabo conseguiu o intento dele. Ele sabe que não tem mais, mas pelo menos os outros que você poderia mostrar o caminho do Senhor, esses outros ele não perde. Então, meus irmãos, precisamos aproveitar todas as oportunidades para testemunharmos as maravilhas do Senhor. E lembrando de Estevão, o fato é que nós ficamos nos questionando diante de acontecimentos como esse, ou como oramos aqui antes do início da celebração, sobre os vários mártires que têm acontecido, vários martírios que têm acontecido lá na África, nesses últimos dias, né? Centenas de pessoas sendo assassinadas. Quando nós ouvimos falar sobre isso, nós ficamos assustados, nós nos questionamos, e até questionamos Deus: Senhor, por que o Senhor permite que essas coisas aconteçam? Por que o Senhor não protege os seus filhos? Não impede que eles sofram dano por estarem fazendo a tua vontade, por estarem pregando a tua palavra? E nós vemos na Bíblia que em várias ocasiões Deus realmente interveio. E aquelas pessoas que eram suas testemunhas foram livradas da morte. Mas em outras situações ele não interveio, como no caso de Estevão. Meus irmãos, eu não creio que exista uma resposta única que sirva para todos os casos que vemos na Bíblia ou que acompanhamos pela mídia, né, de perseguição e até mesmo de martírio. Não há uma única resposta. Deus, na sua sabedoria, permite alguns e não permite outros, e nós realmente não temos como saber. Mas, neste caso específico de Estevão, aqui nós temos uma indicação. E aí, é por isso que eu peço que você abra a sua Bíblia, eu já disse que seria no capítulo 8, né, que vamos ler vários versículos do capítulo 8, mas logo do início, no versículo 1. Eu vou ler a partir da metade do versículo, quando muda o título para a perseguição
e dispersão da igreja. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersados pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação, mas Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastando homens e mulheres e os lançando à prisão. Sobre Saulo a gente vai falar semana que vem. Mas, olha só a ação do Espírito Santo aqui. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Não se omitiram, não se esconderam, continuaram, fugiram, sim, porque estavam sendo perseguidos. Fugiram. Deus não chama a gente para ser suicida. Quem chama os outros para serem suicidas é outra religião, não é a nossa não, tá? Eles fugiram, mas eles fugiram e pregaram a palavra por onde foram. O martírio de Estevão, portanto, nos é mostrado no livro como sendo o início de uma grande perseguição. Homens e mulheres sendo presos, Saulo liderando essa perseguição terrível que causou a tal da dispersão. Só que a dispersão causada pela perseguição, ela favoreceu a evangelização. Por quê? Nós temos repetido constantemente Atos 1, 8. É o versículo chave dessa série toda. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. Não é isso que a gente tem repetido toda hora? Espero que você, pelo menos esse versículo, você guarde. Mas minhas testemunhas onde? O versículo continua, ele não acaba aí. Em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até nos confins da terra. Mas como que os discípulos se tornariam testemunhas até os confins da terra se eles ficassem todos juntinhos, muito confortáveis ali em Jerusalém? Jerusalém, ok. Ticado Jerusalém. E a Judéia? E Samaria? E os confins da terra? Então, Deus permitiu, o texto mostra claramente isso para nós. Nesse caso, a perseguição foi permitida por Deus, que inclusive iniciada pelo martírio de Estevão, para que houvesse a dispersão daqueles primeiros cristãos. E ao se dispersarem, eles levarem a palavra. E, no caso que veremos hoje, eles foram a não-judeus. Eles saíram daquele círculo fechado, restrito aos descendentes de Abraão. Eles foram aos samaritanos. Vejam, nós estamos acompanhando aqui o texto bíblico, e até o capítulo 7, o capítulo anterior, que vimos na semana passada, a igreja era totalmente judaica. Todos eram judeus. O cristianismo, na verdade, era praticamente uma seita judaica, restrita. Só que agora, chegamos no capítulo 8, a Samaria, que era um povo miscigenado, era parte judeu, parte gentio. Eles não acreditavam no Antigo Testamento todo, na Bíblia judaica toda, só no Pentateuco, e tinham o seu próprio templo. Então, os judeus detestavam os samaritanos, detestavam. Mas Deus queria o bem daquelas pessoas. Tanto é assim, é interessante a gente lembrar que os primeiros discípulos de Jesus, eles tinham esse preconceito contra os samaritanos, ele era claro, ele era evidente. Lá em Lucas capítulo 9, é só um versículo, vou citar muito rapidamente, não precisa abrir. Lucas capítulo 9, versículo 54, talvez você se lembre dessa passagem. Jesus estava
indo em direção a Jerusalém, vindo da Galiléia, e no meio do caminho tinha Samaria. E passando por Samaria, eles foram pedir comida numa cidade e fecharam as portas, não permitiram que eles se abastecessem naquela cidade. E aí os dois irmãos, João e Tiago, chegaram para Jesus e disseram: Mestre, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Olha só. Pô, João, discípulo do amor. Amor pelo fogo, né? Gente, aí Jesus, olha, realmente, eu fico impressionado. Jesus, ele manifesta assim, você vê pelas palavras dele que ele fica meio frustrado com essas coisas. Pô, caraca. A gente tem que se identificar com o texto, né? E aí Jesus, no versículo seguinte, o 55, ele diz: vocês não sabem de que espécie de espírito são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Aquilo aconteceu ainda durante o ministério de Jesus. Ali Jesus já tinha dado a dica de que ele também seria o Salvador dos samaritanos. E além, como veremos depois. Chegou, portanto, a vez de Samaria. Então, versículos 5 a 8. Filipe em Samaria. Quem era Filipe? Um daqueles 7 que foram escolhidos para serem ministros da mesa das viúvas. Eles eram hoje diáconos, os servidores da mesa. Mas tanto Estevão, que foi o primeiro mártir, quanto Filipe, eles tinham outros dons, eles tinham outros talentos. E mesmo assim, quando foram escolhidos pelos seus pares para servirem as mesas, eles não se sentiram diminuídos por isso. Eles foram e serviram as mesas e também continuaram pregando e testemunhando e operando sinais e maravilhas, tanto Estevão quanto Filipe. Então vejam que Deus nos chama e nos capacita para diferentes ministérios, serviços ao longo da nossa vida, dependendo das circunstâncias e da vontade de Deus. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Sim, lógico, né? Você vê um milagre e você fica atento. Já vimos isso aqui. O padrão se repete. Sinais e maravilhas acontecem, todo mundo presta atenção no que vai ser pregado. E eles estavam prestando atenção unânime. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Por que não todos? A gente não sabe. Mas o fato é que a palavra de Deus deixa claro que não eram todos, eram alguns. Alguns eram curados, outros não. Mas assim, houve grande alegria naquela cidade. É os atos do Espírito Santo que nós estamos buscando perceber para aplicar na nossa vida. Não para poder dizer que conhece. Não, isso não vai mudar a vida de ninguém. Mas se você começa a aplicar esses princípios à sua vida será transformada. E o padrão se repetiu, a pregação do Evangelho acompanhada pela manifestação do poder de Deus que produziu transformação naquelas pessoas. A salvação agora estava ao alcance dos samaritanos. Só que aí aconteceu um problema. Da mesma forma que quando a comunidade cristã começou lá em Jerusalém, pouco tempo depois surgiu um casal que estava querendo se aproveitar da situação, como vimos na semana passada, Ananias e Safira. Da mesma forma, agora aparece uma outra pessoa também tentando se aproveitar da situação. E aí, eu peço que você
vá para o versículo 9, Simão, o mago. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com a sua mágica durante muito tempo. Meus irmãos, infelizmente, o que não falta é enganador. São magos que se fazem passar por pastores, por exemplo. Pessoas que têm os seus próprios interesses e que se utilizam ou tentam se utilizar do poder de Deus com os seus, em benefício dos seus interesses, não em benefício da vontade de Deus. Esse homem, Simão, ele usava de artes mágicas, de ilusões, para enganar o povo e para ter poder sobre o povo. Só que, de repente, versículo 12, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, aqueles que seguiam Simão, tanto homens quanto mulheres. E o próprio Simão também creu e foi batizado. E seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Até aí tudo bem. Ah, que legal, o cara era um mago, imagina, o cara é um bruxo e se converte, né? Logo convidado para vários podcasts para falar como é que era antes. Aí ele fica 45 minutos falando sobre como é que era a vida dele de bruxo e 30 segundos dizendo como foi transformado pelo Espírito Santo. É triste. Tanto que a gente diz brincando que isso é o testemunho. Isso não é um testemunho, isso é um testemunho, que a pessoa está enaltecendo o mal o tempo inteiro, e aí no final, não, mas agora a minha vida mudou e tal. Não, gente, o foco é no Senhor Jesus, não no que era. Só que aí, notícias daquele avivamento chegaram a Jerusalém. Versículo 14, os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Atos do Espírito Santo, porque quem opera isso é o Senhor, não são os homens apenas são os intermediários. E aí eu acho importante deixar claro, o nosso propósito com essa série não é fazer um estudo teológico. Então a gente não vai entrar no mérito, tentar falar sobre a doutrina do Espírito Santo aqui, não é essa a nossa intenção. Isso a gente até pode fazer no SAC, né? O Serviço de Atendimento ao Cristão, que é todo o último sábado do mês. O próximo, inclusive, vai ser o filme, um dos filmes do Crônica de Nárnias. O leão, é o leão, a feiticeira e o armário, né? Guarda-roupa, é um armário, enfim. Só que ali estava entrando no armário, né? É outra história. E vai ser no último sábado do mês de julho. Surround, testamos aqui, tá? Você não gosta de surround? Poxa, a gente vai ter que baixar o som para você, mas vai ser legal. Protetor auricular, tá certo. Então, tem que tentar agradar todo mundo, né? A gente normalmente não consegue. Meus irmãos, foge ao nosso propósito. Entrar num debate sobre a função da imposição de mãos, do recebimento do Espírito Santo, mas eu só quero frisar para vocês que só há 4 passagens no livro de Atos inteiro que fala sobre o assim chamado batismo com o Espírito Santo. Só tem 4. E, gente, o que não falta é conversão, é milagre, é a palavra de Deus sendo pregada, mas só em 4 ocasiões
o livro de Atos diz que aconteceu essa manifestação sobrenatural de Deus, que chamamos de batismo com o Espírito Santo. A primeira em Jerusalém, vimos isso logo no primeiro dia, né, dessa série. A segunda foi agora, em Samaria. A terceira, nós veremos depois no capítulo 10, é quando uma família de simpatizantes do judaísmo, de prosélitos, é alcançada por Deus e o Espírito Santo desce sobre eles, abrindo as portas da igreja para os não-judeus. E a quarta manifestação, lá no capítulo 19, quando em Éfeso, o Espírito mais uma vez desce, e agora sobre não-judeus que não sabiam nada da lei de Deus, nada, zero. Os samaritanos eram meio judeus, meio gentios. A família do Cornélio era gentia, mas simpatizante do judaísmo. E o pessoal lá de Éfeso não fazia a menor ideia do que fosse judaísmo. Então foram essas 4 situações em que o texto de Atos fala sobre essa manifestação. Por que só em 4? Porque o livro de Atos ele é muito focado, ele tem um propósito. O propósito não é sair contando a historinha. Tanto que você nunca mais ficou ouvindo, nunca mais ouve falar dos apóstolos. Só Pedro, João, Tiago, até que ele morra, para de falar sobre ele também, e Paulo, que nem era dos apóstolos. Ele mesmo dizia que ele era um aborto, entrou como um aborto no grupo. Então, o foco não é criar uma doutrina de que tem que ter esse tipo de manifestação, porque só aparece 4 vezes. Fechado esse parênteses teológico, voltamos a Atos capítulo 8, agora no versículo 18. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: deem-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Qual era a motivação de Simão? A motivação de Simão era a glória de Deus? Era a expansão do Evangelho? Ou era o engrandecimento pessoal dele? Ele já vinha de um histórico de manipulação em busca de poder. E era exatamente o que ele queria fazer. Aliás, aqui cabe uma pergunta. Não seja rápido em responder, mas questione-se. Qual é a sua motivação quando você busca o poder de Deus? Quando você clama ao Senhor pela manifestação do poder de Deus na sua vida, você está sendo motivado pelo quê? Cuidado! Nós precisamos avaliar o nosso coração, porque a palavra de Deus diz que ele é enganoso e desesperadamente corrupto, o nosso coração. Poxa, mas eu já fui lavado pelo sangue de Jesus. Sim, mas a sua natureza humana continua lá. Paulo deixou isso muito claro na carta dele aos Romanos, que o bem que ele queria fazer, ele não fazia. Fazia o mal que ele não queria. E ele tinha que lutar contra isso constantemente, e você também. Então, avalie as suas motivações. Por que você está buscando a manifestação do poder de Deus? Versículo 20. Pedro respondeu: pereça você e o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Jogou duro, hein? Mas lá com Ananias e Safira foi pior, porque quando ele os confrontou, eles caíram mortos. Simão não caiu morto, continuou vivo. Mas ele se arrependeu? Provavelmente não. A resposta dele não indica que ele tenha se arrependido.
Pois ele respondeu: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. E a história chamada patrística, a história dos pais da igreja, não está na Bíblia isso, mas são os primeiros líderes da igreja depois dos apóstolos, que deram continuidade à liderança da igreja. Consta que Simão foi para Roma e justamente se opunha a Paulo em Roma. Ou seja, o cara não aprendeu. O cara não aprendeu. E o nome, criou-se um substantivo baseado no nome desse cara, Simão Simonia, que é a compra ou venda ilícita de coisas espirituais. Não, nem preciso, exemplificar como ainda existe isso nos dias de hoje, ficar mercadejando a fé das pessoas. Isso não é importante. O que é importante é compararmos essa realidade de Simão com a nossa realidade. A Bíblia não apresentou o caso de Simão à toa. Não foi para nos informar, foi para nos alertar. Isso pode acontecer conosco, com você, comigo. Ser motivado por intenções erradas. Buscar a presença de Deus com a motivação errada. Isso pode acontecer com qualquer um. Vejam que Simão, a gente leu aqui no versículo 13, ele creu. O texto é claro, ele também creu e foi batizado. E ele seguia Filipe. Aos olhos da comunidade cristã, aquele homem tinha se convertido. Vestiu a camisa da equipe. Mas quando foi submetido a um teste, aí ele mostrou quem realmente ele era. Ou seja, os atos de Simão mostraram o que estava no seu coração. Por isso que Pedro pôde dizer para ele que o coração dele estava amargurado e preso ao pecado. Ele pôde perceber isso pela atitude dele. Ora, todo mundo aqui conhece o ditado, que aliás está na própria palavra de Deus, de que pelos frutos vocês conhecem as árvores. E nesse caso, pelas obras, você conhece a fé. Aliás, foi o que Tiago, na sua carta, lá do finalzinho da Bíblia, ele disse sobre isso. Ele disse que a fé que não se comprova por meio de obras é uma fé morta. É uma fé inútil. Ele fala isso. Capítulo 2, é uma digressão um pouco longa, não vou ler para vocês aqui. Capítulo 2 de Tiago, de 14 a 26. No versículo 17, ele diz que a fé sem obras é morta. E no versículo 20, diz que ela é inútil para a salvação. Gente, olha que coisa séria. Simão dizia que tinha fé. Simão dizia que tinha se convertido. Simão se batizou. Mas quando confrontado por aquilo que ele realmente queria, que era ter poder, ele saiu dos caminhos do Senhor. E todo mundo aqui conhece pessoas que chegaram na igreja, começaram a caminhar conosco na igreja, e de repente alguma coisa acontece e a pessoa se afasta. Se converteram realmente? Nós não temos como saber. Só o Senhor conhece o nosso coração. Simão, realmente, ele pode ter crido na pregação, mas a sua fé se provou morta e inútil. E se é pelos frutos que conhecemos as árvores, se é pelas obras que conhecemos a qualidade da fé, nós precisamos nos perguntar, nós precisamos nos questionar. Quais têm sido os nossos frutos? Pergunte-se, avalie-se. Já pedi para você se avaliar no que diz respeito às suas motivações.
Agora eu peço para você se avaliar no que diz respeito ao que você está produzindo com a sua vida. Você está produzindo melodia ou está produzindo ruído? O que a sua vida está produzindo? Qual é o seu testemunho? Quais são os seus frutos? Porque pelos frutos você saberá, pelos seus frutos, você saberá se a sua fé está viva ou se ela está morta. Não compete a mim dizer para ninguém como é que está o estado da fé da pessoa. Eu não julgo ninguém. Eu não conheço o coração da pessoa. Nós não conhecemos o próprio coração, por isso que a gente tem que se colocar diante de Deus e clamar ao Senhor para que Ele nos mostre onde nós estamos, quem nós somos. E aí, seguimos com a vida de Filipe. Nós lemos ali atrás, eu não li para vocês, mas está no texto, que logo depois dessa confrontação de Pedro e João com Simão o mago, Pedro e João voltaram para Jerusalém, pregando a palavra no caminho, e aí no versículo 26 de Atos, capítulo 8, Filipe e o etíope. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. Pô, vem cá. Na boa, você gostaria de sair daquela cidade nessa hora? As pessoas estavam se convertendo, as pessoas estavam sendo batizadas, as pessoas estavam cheias de alegria. E você estava sendo um instrumento de Deus para aquilo. E aí chegam os apóstolos, impõem as mãos, as pessoas ficam cheias do Espírito Santo. E aí Deus chega para você e fala: beleza, já concluiu o seu trabalho, pode ir embora. Pô, vou embora para onde? Para o deserto. Para a estrada deserta de Jerusalém, passando por Gaza. Gaza, faixa de Gaza? Só vai me mandar para a faixa de Gaza? Já era ruim naquele tempo, tá, gente? Sempre foi ruim aquilo ali. Mas ele foi. Porque ele não estava em Samaria em benefício próprio. Ele não estava buscando seus próprios interesses, como Simão. Ele estava buscando cumprir a vontade de Deus. Ele estava buscando ser um instrumento nas mãos de Deus. E quando nós nos colocamos nas mãos de Deus, o nosso amanhã pertence ao Senhor. Não pertence mais a nós. Porque a nossa vida foi comprada pelo sangue de Jesus. Ele foi. E no caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candate, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, ou seja, como eu comentei lá antes, ele era um homem temente a Deus. Ele queria adorar a Deus, só que a lei de Deus, a lei de Moisés, ela não permitia que eunucos se tornassem hebreus. Não podia. Então ele, por mais que quisesse se tornar um convertido do judaísmo, um prosélito, ele não poderia. Então ele era apenas um simpatizante. E ele estava voltando para casa, sentado na sua carruagem, lendo o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou. O cara não só estava lendo, mas estava lendo em voz alta. Como, aliás, nós devemos ler a Bíblia, tá? Porque você está falando e você está ouvindo ao mesmo tempo. É muito melhor para guardar o texto do que você apenas ler com seus olhos. Aí chega no final do versículo, você não lembra nem como ele começou. Quando você fala, você retém melhor as informações. E aí, ouvindo que aquele homem estava lendo o profeta Isaías, Filipe lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ou, nas versões antigas, entendes o que leis? E ele respondeu: como eu posso entender se alguém não me explicar? Resposta simples, objetiva, direta. Estou entendendo nada não, amigo. E aí ele
o eunuco estava lendo uma passagem de Isaías 53, de 7 a 8. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. E o eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Olha a oportunidade aí. Filipe não entrou numa de ficar dando aula. Não. O que Filipe fez? Ele, começando daquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. O evangelho da salvação pela graça mediante a fé. Foi isso que ele fez. O eunuco perguntou banana, ele respondeu maçã. Não importa, você tem que dar o recado. E o recado é: só Jesus Cristo salva. E você sempre tem que chegar no recado. Esse é o âmago da mensagem. Pode dar quanta volta você quiser. Floreia o quanto você achar necessário, mas não deixe de apresentar o evangelho às pessoas. Esse é o ato do Espírito Santo na sua vida, como foi na vida de Filipe. Mais uma oportunidade criada pelo Espírito, sendo bem aproveitada por alguém disposto e disponível. Filipe não se acomodou ao sucesso em Samaria e se deixou usar. E, meus irmãos, a patrística, já que eu citei isso antes, vou citar de novo, diz que esse homem, ao voltar para a Etiópia, deu início à igreja cristã mais antiga que existe, que até hoje está viva na Etiópia, sendo perseguida e muita gente sendo morta. Etiópia está em guerra civil, mais uma. Sudão em guerra civil, Sudão do Sul em guerra civil, Etiópia em guerra civil, Eritreia em guerra civil, Somália em guerra civil, Níger, Chad, e os cristãos sendo massacrados nesses lugares todos. Cristãos etíopes, cuja igreja existe desde o eunuco de Filipe. Olha o alcance que o Espírito Santo obteve por meio da obediência de Filipe de ir para um lugar deserto. Ali ele pregou para uma única pessoa. Mas as consequências para a posteridade do que aquela pessoa fez é até difícil de contabilizar. Porque tudo isso porque Filipe fez o que mandaram, o que o Espírito Santo mandou. E para concluir a história, prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. E o eunuco disse: olha, aqui tem água, o que me impede de ser batizado? Quem é que não gosta de água, né? E disse Filipe: você pode, se crer de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É só isso que tem que dizer. É o suficiente. Quem clamar pelo nome do Senhor, crendo dessa forma, será salvo. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Atos do Espírito Santo. E nós veremos lá no finalzinho de Atos que Filipe se estabeleceu em Cesareia. E ele e suas filhas continuaram pregando a palavra de Deus durante muitos anos. Muitos anos. Meus irmãos, Deus permite a perseguição quando ela atende aos seus propósitos, que muitas vezes nós não entendemos. Mas aí nós temos que confiar na sabedoria e na bondade de Deus. Naquela situação, nessa situação que estamos acompanhando aqui, a perseguição levou à dispersão dos primeiros discípulos em cumprimento a um mandamento de Jesus. Os discípulos não se deixaram abater pela perseguição, continuaram a pregar o evangelho,
acompanhado da manifestação do poder de Deus. Muitos criam e eram batizados, mas nem todos eram verdadeiramente convertidos. Porque a busca pelos desejos da carne acaba nos afastando dos caminhos do Senhor. Por isso que é tão importante avaliarmos os frutos da nossa vida, das nossas atitudes, porque é pelos frutos que a gente conhece a árvore, é pelas obras que conhecemos o coração. E, finalmente, precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo, dispostos a atendê-la, para sermos instrumentos da vontade de Deus. Ao longo dessa mensagem, eu lancei para você 2 desafios, para você se avaliar em relação às suas motivações e em relação aos seus frutos. E talvez você sinta que não está legal para você, que você está correndo o risco de repetir de ano. E para recuperação, saiba, creia, que no reino de Deus, se você quiser, mesmo quando você for parar na recuperação, você vai passar de ano. Mas você tem que querer. E aí eu lhe pergunto por último, você quer a ajuda de Deus para se tornar mais sensível à voz do Espírito Santo? Você quer a ajuda de Deus para ser capaz de perceber quais são as suas verdadeiras intenções e motivações? Para analisar os frutos da sua vida? Eu peço isso todo dia. Todo santo dia eu peço ao Senhor que Ele sonde o meu coração e me mostre as minhas motivações, se eu não estou me desviando do caminho. E olha que a igreja é pequena, hein? Quanto maior a responsabilidade, maior a necessidade de dependência de Deus. Mas e você? Você quer que eu ore por você também? Quem é que sente que precisa da oração de Deus aí? Então, vamos ficar de pé e vamos clamar pela ação do Espírito Santo, pela percepção da voz do Espírito Santo, pela sensibilidade, pela vontade de Deus